Sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Vamos dar sequência, começar aqui o livro de Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aqui capítulo 1, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graças à paz vós outros, a parte de Deus nosso Pai. Ação de graça, damos sempre graças a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste, entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, vosso amado conservo, e quanto a vós, outro fiel ministro de Cristo, a qual também nos relatou do amor do Espírito. Paulo ora pelos Colossenses. Para a razão também, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento a sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificado em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da glória, em toda a presença, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, e a vós que vos fez idôneos, a parte de vós cabe da herança dos santos da luz, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos rendição e remissão dos pecados. Isso é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, é cabeça e corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E as outros também, outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas palavras, vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou o corpo da sua carne mediante a tua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar a esperança do Evangelho que ouvirdes, o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, a missão de Paulo, o ministério do Evangelho. Agora eu regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja,
a qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou os seus santos, os quais Deus quis dar conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo, que vós a esperança da glória, o qual nós anunciaremos, advertido e todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que também afatigo, esforçando-me, e mais possível, segundo a sua eficácia, que opera efetivamente em mim, o interesse de Paulo pelos Colossenses. Gostaria, pois, de que soubesses quais grande lua venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte e convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, e que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto o corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ora, como recebeste Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes, instruídos e crescendo em ações de graça. A advertência contra os falsos ensinos, a divindade de Cristo e sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder do Deus que ressuscitou dentre eles os mortos, e a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne,